Nosso primeiro conteúdo de mecanismos é esse conteúdo que trabalha e fala sobre camis. Exatamente qual é o sexo da cami, não sei se é a cami ou o cami. Eu, quando aprendi mecanismos, eu aprendi como sendo o cami, tá, gente? Mas hoje em dia aparece aí também na literatura a cami. Então, realmente, me desculpe, não sei mais qual que é o certo. Eu, a princípio, tudo indica que seja o cami, certo? Mas eu também já acabo falando a cami e vocês interpretem, então vejam exatamente, né, o que vocês encontram aí. Mas o correto é o kami, ele é masculino, tá? Então, o kami, tá, ele é um elemento usado para conduzir outro elemento chamado seguidor com um movimento especificado, trabalhando por contato direto. Eles são um dos mecanismos mais simples e mais versáteis que podem ser encontrados, tá? Porque a gente pode alterar o movimento alterando a curvatura do kami. Tá? Então, ele tem essa constituição aqui, ó. Ele é um seguidor, nesse caso um seguidor de face plana. O kami, então, é exatamente esse elemento aqui, ó. Apesar de que todo mecanismo, né, a gente chama de kami seguidor, o mecanismo kami seguidor. Esse então é o kami, ou essa é a kami, tá? E ela tem um certo perfil, um certo formato, ela tem uma curva matemática. O kami tem uma curva matemática que está colocado entre um elemento circular. Existe um certo cilindro, um raio mínimo da kami, aqui do kami, tá? E em cima desse raio mínimo é colocado uma espécie de um ressalto. Então, ó, esse aqui é o ressalto. Esse ressalto tem uma certa curvatura que depende da aplicação que eu desejo, ele tem uma curva matemática. E em função dessa curva, dessa função matemática, né, função ao longo do ângulo θ, ele acaba empurrando o seguidor para cima, deslocando ele de acordo com a curva que ele possui aqui. Então, esse mecanismo, ele transforma sempre um movimento de rotação aqui dessa peça, e transforma esse movimento num movimento, por exemplo, aqui, num movimento de translação. O seguidor, ele sobe e desce, ele se translada entre dois pontos a partir de um certo movimento definido pela curvatura do kami. Fechou? Então, ele é versátil porque eu posso manter o seguidor aqui, trocar a curva do kami. Por exemplo, no motor, eu posso colocar, para abrir as válvulas do motor, eu posso colocar um kami com um perfil diferente que permite com que a válvula fique mais tempo aberta ou feche antes do ponto desejado ou fique mais tempo aberta para que os gases possam entrar mais rapidamente no interior do motor, né? Através, é claro, de um conjunto de outras peças, né, que estão acopladas lá com o motor, na válvula do motor, né? Tá? Aqui é o seguidor que vai abrir lá no motor a válvula do motor, tá? Mas ele pode fazer isso, tá? Ele pode ser trocado e isso pode alterar ou não a potência do motor ou o desempenho do motor. E ele faz exatamente isso, ó. Aqui já tenho um seguidor de translação, uma kami com um movimento de translação. Ao invés de termos uma face plana, agora eu tenho um seguidor de rolete, tá? Então, também o contato ainda se dá por contato direto. É um mecanismo de contato direto. Aqui também, ó, é um mecanismo de contato direto. Tem o contato lá entre as duas partes móveis, tá? Ela é versátil porque eu posso manter a máquina, o seguidor, e alterar o perfil da máquina, da kami, e, como consequência, alterar o movimento do seguidor. Tá? Então, aqui eu teria uma ascensão só com esse mecanismo aqui, com esse seguidor. Aqui vai ter uns 3 sobe e desce, né? Um sobe
bem grande aqui devido a esse perfil, depois aqui mais um ressaltozinho, uma descidinha do sistema, ponto morto inferior dele, mais uma subidinha. Então, vai garantir um movimento, né, em função desse perfil aqui, ó, tá? Vão ter 3 subidas, sendo que 2 são bem pequenas, né, as subidas do seguidor, e uma é a máxima, que é quando essa parte aqui entrar em contato com o seguidor de rolete. Os CAMs, então, o mecanismo CAMs pode ser classificado de acordo com vários critérios, com o tipo de seguidor é um deles, quanto ao movimento relativo, se é translação ou oscilação, quanto à posição do eixo da CAM, do CAM e do seguidor, e quanto ao tipo de CAM. Vejam só, podemos ter esses 3 tipos: seguidor de superfície biselada, com rolete ou plana. Ou ainda, posso ter uma superfície esférica, aqui, ó, uma superfície desse tipo aqui, ó, mais ou menos desse tipo aqui, ó, uma superfície esférica, tá? Esférica aqui, ó, tá? Que o Shigley, desculpa, o Norton aí chama de seguidor de... Ai, agora esqueci o nome. Seguidor... meu Deus do céu, como é que é o nome daquele negócio que a gente... Vou chamar aqui daquele negócio que a gente come lá, cogumelo. Esse aqui é o de cogumelo, né? Cogumelo. É uma livre tradução, tá? É um seguidor de face esférica, tá? Mas ele traduziu como seguidor cogumelo, tá? Mas são os 3, a princípio, são esses 3 tipos. O de ponta, o biselada, dificilmente se utiliza ele. Se utiliza muito o de rolete. Cada um deles dá uma característica diferente ao movimento. E o seguidor de face plana, para transformar, então, para translação, aqui no caso, tá? Uma classificação. E também, então, o esférico. Nós podemos ter, quanto ao tipo de movimento, de translação do seguidor, sobe e desce, né? Ou então uma oscilação, um seguidor oscilante. Se ele estiver articulado nesse ponto aqui, o seguidor fica oscilando, então, entre 2 extremos, ó, entre um sobe e desce, e fica entre essas 2 posições, subindo e descendo, à medida que gira a câmera. Oscilante, então, e de translação. De acordo com o eixo do seguidor em relação ao centro da câmera, do câmera, tá? Eu prefiro falar muito mais dela do que dele, tá? A câmera do que o câmera, né? Já acostumei mais com isso, tá? Ele pode ser um seguidor radial, onde o eixo do seguidor ele é radial à câmera, ou um seguidor deslocado, quando o eixo do seguidor ele é deslocado de um certo valor do eixo, do centro da câmera. Então, pode ser classificado como radial ou deslocado. E pode ser uma câmera radial, quando é esse caso aqui, ou uma câmera de face. Ó. Na realidade, a câmera de face, isso aqui gira nesse sentido e provoca a oscilação, então, do seguidor, no caso aqui de rolete. Tá? Então, algumas máquinas dá para fazer o corte do frango, a cabeça do frango, né, para subir o frango e descer. Muitas vezes o mecanismo tem uma coisa como essa aqui, onde que em algum ponto a noia passa e o seguidorzinho levanta o frango e corta a cabeça dele, tá? Então, tem algumas tambores, né, que podem seguir como uma câmera de face. Tá? Tá aí a câmera de face da simulação. Uma vez, quando eu tinha um computador basicão, né, isso aqui girava uma RPM por segundo. Agora que tem um computador bom, né, com um processador bom, ele gira centenas de vezes por minuto aqui. Pode ser também classificado como câmera cilíndrica. Tá? A câmera cilíndrica é um cilindro, esse cilindro tem uma ranhura, uma canaleta, uma ranhura, e nela tem um seguidor que, à medida que esse cilindro gira, ele faz com que essa canaleta, esse seguidor, se movimente para um lado ou para o outro, seguindo a canaleta. Tá? Então, ela segue a canaleta e movimenta, né, executando uma função desejada no sistema. Tá?
E aqui, a máquina que eu posso dizer que mais tem mecanismos. Então, às vezes a gente precisa definir o que é uma máquina e o que é um mecanismo. Tá? Um mecanismo é um conjunto de peças isoladas que acabam se movimentando relativamente um ao outro e transformam um tipo de movimento em outro. Então, vejam, aqui eu tenho um mecanismo câmbio seguidor, aqui eu tenho um mecanismo cursor, biela, manivela, tá aqui está ele, né? Aqui eu tenho um mecanismo que é engrenagem, e tem mais algum aqui diferente, mas acho engrenagem, e correia também, que dá para dizer que é uma espécie de mecanismo. Então, uma máquina, ela é um conjunto de mecanismos. Tá? Olhando para isso, é um conjunto de mecanismos que trabalham juntos e executam uma certa função desejada pelo nosso cliente. Então, o motor de combustão interno é a máquina perfeita que mostra aí vários tipos de mecanismos trabalhando juntos, garantindo uma certa função desejada pelo nosso cliente. Tá? Não só a câmbio, mas outras funções. Aí, então, no caso de um motor de combustão interna, o eixo de câmbios trabalhando, girando e movimentando as válvulas do motor, e aqui em cima, então, abrindo ou fechando a passagem de ar da entrada, da admissão do cilindro ou do escapamento dos gases queimados, certo? Um outro tipo de mecanismo, uma bomba de pistões, ó. A bomba de pistões também é uma espécie de uma câmbio que gira, empurra um pistão, e o fluido que está nessa região confinado, ele é succionado e comprimido de forma a gerar uma certa vazão. Então, é um tipo de mecanismo. Tá? É um tipo de mecanismo, é a aplicação de um certo tipo de mecanismo, que é o câmbio e seguidor. Essas câmbios, tá? Elas podem ser dimensionadas ou estudadas ou avaliadas, melhor ainda, avaliadas a partir de métodos gráficos ou métodos analíticos. O método gráfico, ele não é mais usado, né? Ele não é mais usado, mas ele serve somente de um entendimento para você, para o engenheiro, identificar como é feito o projeto de uma câmbio. Até o método gráfico ele pode ser feito até para fazer o projeto usando o software de desenho, né, de vocês, ou o AutoCAD, ou então o Mechanical, aí, né, enfim, o software de desenho. E o método analítico, ele é um método gráfico e conduz a erros de cálculo de velocidades grandes, tá? Ou projeto, ou perfil grande. E o método analítico é aquele método, então, que utiliza uma equação matemática, tá? Ele utiliza uma equação matemática do movimento, tá? E eu conhecendo a equação matemática do movimento, eu posso colocar essa equação matemática no programa, colocar lá no Scilab e simular, então, né, o comportamento desse sistema. A partir da equação matemática, eu tenho como calcular velocidade, deslocamento, velocidade e também aceleração. Então, o empregado hoje em dia é o método analítico. Ele vai ser o preciso o suficiente para nós resolvermos nossos problemas. O método gráfico é usado mais para você, eu vou mostrar para vocês aqui, só como um método, como um critério para vocês verem como é feito o projeto de câmbio, quais são os elementos que fazem parte do projeto de uma câmbio, tá? Que também vão ser tratados com a mesma nomenclatura no projeto analítico, tá? Então, em primeiro lugar, a gente pode fazer o perfil da câmbio, a curvatura da câmbio. Essa curvatura, ela pode seguir vários tipos de movimento, tá?
nós podemos empregar na curvatura da Kami um movimento uniforme, um movimento harmônico simples, um movimento acelerado, ou cicloidal, ou parabólica, ou outro movimento qualquer. Mas esses movimentos, então, que são utilizados pelo método gráfico, são movimentos, então, o uniforme é um movimento desse tipo. Ó. Ele é um movimento que ele é caracterizado por um deslocamento seguindo uma linha reta. Primeiro vou explicar aqui o que é, como é que se faz o projeto gráfico aqui, no caso, mostrando essas partes todas aqui. Deixa eu apagar o que eu rasquei aqui. Isso, então, pessoal, é uma Kami. Uma Kami utilizando um seguidor do tipo biselado, em ponta. Para fazer esse tipo de Kami aqui, não se faz. Em ponta, nunca vai se fazer uma Kami em ponta, porque qualquer força gera uma pressão muito grande na ponta, e essa pressão vai acabar provocando a falha da superfície da Kami e mesmo do seguidor. Então, isso aqui é só para esse tipo de seguidor biselado, é só para efeito de estudo. Só para efeito de estudo. O que nós utilizamos mesmo é o seguidor de face plana ou o seguidor de rolete. Ou o esférico, né, que é o cogumelo lá do Norton. Tá? Mas, enfim, quais são as partes desses elementos aí, então? Nós temos aqui, no projeto de Makami, o seguidor. Escolhemos, então, um seguidor biselado. Para nós traçarmos a Kami, é necessário que a gente faça a Kami seguindo um raio mínimo. Tá? Um raio mínimo. Esse aqui é o raio mínimo da Kami. Ó. Eu poderia fazer essa mesma Kami com esse movimento tendo um raio maior ou menor. Tá? Então, a gente vai ter que dar sempre um raio mínimo para a Kami. Esse é o raio mínimo da nossa Kami. E em cima desse raio mínimo, tá, é que nós vamos adicionar material para fazer a estrutura da Kami. Ó. Por exemplo, esse material que está sendo colocado aqui, ó, é o material que faz parte da Kami, é a curvatura da Kami. Ó. Quanto mais material distante do raio mínimo eu tiver, né, a Kami vai subir mais. Então, isso aqui, ó, corresponde à superfície da Kami. Então, aqui eu tenho, por ver mais ou menos uma subida do cursor. Quanto mais eu vou aumentando o raio, a distância do raio mínimo, tá, da superfície da Kami, mais o seguidor vai subindo. E ele chega aqui, então, nessa posição e chega a um raio máximo. Aí, ele permanece com um raio constante, ó, não muda o raio, sempre constante. E se vocês observarem aí, tá? Aqui, novamente, desce, ó, a superfície da Kami desce. E a superfície cai novamente num raio mínimo. Ó. Aqui o raio é constante de novo. Tá? Então, o que acontece? Na realidade, então, é isso aqui. Ó. Aqui eu tenho um raio constante. Aqui eu tenho uma mudança no perfil do raio, então é um raio crescente, né? Ele vai aumentando. Novamente, aqui eu tenho um raio grande agora, mas um raio constante. E depois aqui há um raio decrescente, ó. O raio decresce, até chegar novamente no raio mínimo aqui. Ó. Então, o que acontece? Esse é o formato do perfil da Kami. Ó. Vamos imaginar somente esse perfil aqui. Ó. Então, quando essa Kami gira no sentido aqui anti-horário, como é que vai se movimentar o seguidor? Como é que ele vai se movimentar? Veja, então, se o movimento é no sentido anti-horário, não, movimento horário aqui, né? Horário, se o movimento é horário, partindo dessa posição verde aqui que eu vou colocar um pontinho verde agora. Partindo dessa posição,
vai ocorrer um movimento relativo entre a câmera e o seguidor. Na realidade, a câmera gira e o seguidor sobe e desce. Então, o que acontece? Ó? Quando eu girar 30 graus, ó, isso aqui corresponde a 30 graus, do ponto inicial 0, 30 graus. Observe que o raio de curvatura da câmera não mudou. Então, a câmera, o seguidor ainda não subiu nada. Está parado. A câmera continua girando. Ela parte dessa posição e vai girando até completar os 60 graus de giro. 60 graus de giro aqui. Ó. Então, ela está nessa posição, ó, 60 graus. Observem que a curvatura da câmera ainda não mudou. Então, esse ponto aqui ó, vai estar em contato com o seguidor. E como não houve variação do raio, o seguidor ainda não subiu. Ainda ele está parado. A câmera vai girar dessa posição 60 até o 90. Continua girando. Até a posição 90, o raio continua constante. Raio mínimo. E durante esse movimento, como não houve variação do raio da câmera, o seguidor continua parado. Somente quando o seguidor, quando esta posição aqui, ó, 90 graus, encostar na ponta do seguidor, é que vai começar a ocorrer uma variação do raio. O raio de curvatura, o raio da câmera começa a aumentar. E aí, então, a câmera começa a subir. Quando o contato entre o seguidor e a câmera for esse aqui, ó, a câmera vai ter subido, o seguidor vai ter subido deste valor aqui, ó. Quando ocorrer o contato deste ponto aqui, ó, ou durante a subida, até esse ponto aqui, quando eu estiver aqui, o seguidor subiu isso aqui, ó. Quando esse for o ponto de contato com o seguidor se movimentou para cima de acordo com essa altura. E à medida que ela vai se movimentando, né, o seguidor vai subindo de acordo com essa distância radial aqui, ó. Então, o seguidor está sempre subindo de acordo com essa variação do raio que acontece entre o raio menor e o raio maior. Quando chegou nesse ponto de contato com o seguidor de selado, a câmera subiu desse valor aqui, ó. Então, esse movimento, que como é o máximo, ó, esse movimento aqui, ó, corresponde à subida total do seguidor, ó, que é representada, então, nesse gráfico aqui, ó. Isso aqui é um diagrama de deslocamento, ó. Diagrama de deslocamento. Essa altura, à medida que ocorre o movimento da câmera, esse movimento do seguidor com relação ao giro da câmera, ele é representado por esse diagrama, que é o diagrama de deslocamento, ó. Vamos ver aqui, ó. Em 30, nós dividimos aqui uma subida em 0, 30, 60 e 90 graus. Quando eu estava no ponto 30 graus de giro, o movimento do seguidor é 0. Quando eu estava em 60, o movimento do seguidor foi 0. Quando eu estava em 90, ainda foi 0. Mas agora, quando eu passei de 90, vamos ver quanto que dá aqui. 90, 135, quanto que é cada um aqui? 90 mais 135 dá 45, isso aqui é 112,5, 135, acho que é isso, mais 25, mais 25, mais 25. Ó. Quando eu desloquei, eu acho que é isso, né? Vamos ver, 90 a 180 são 90 graus, dividido por 90 até 180 são 90 graus, dividido por 1, 2, 3, 4 são 30 graus, né? Não? 90 dá 45, 25, 22,5, 22,5. Cada um corresponde a 22,5. Então, aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 112,5, 145, né? 170, 100 e alguma coisa aqui, 180. Então, à medida que ocorre esse deslocamento, tá? Eu fiz o cálculo certo aí?
né? A gente não consegue pensar quando está fazendo muita coisa aí, muito cálculo, tá? Aí agora apaguei tudo aqui, né? Mas quando ele estiver, então, nessa posição aqui, ó, que corresponde a 112,5, acredito eu, alguém respondeu aí, né? Deixa eu ver agora aí. Alguém respondeu aí. Vamos ver se está certo os meus cálculos aí. Né? Não, ninguém respondeu. Achei que fosse alguém tivesse respondido aí, né? Mas, vamos lá então para frente. Quando então ele está nessa posição, que corresponde a 112,5, que é esse ponto aqui, ó, veja que o seguidor subiu desse valor aqui, ó, que corresponde exatamente a isso aqui, ó. Esse valor aqui, ó, em 135, corresponde a esse valor aqui, ó. É exatamente esse aqui, ó. Esse valor aqui, ó, corresponde a esse valor aqui, ó. Esse valor aqui corresponde à subida máxima que eu tive do seguidor. Então, vejam que esses são os pontos de referência e esse corresponde ao movimento, né, mais simples que a gente tem aí, que é o movimento, então, uniforme. Lembram lá de física? Movimento uniforme é uma linha reta, né? Então, esse corresponde ao movimento uniforme. Vejam que na sequência, em 180, o raio é esse da Kami, em 210, então 180, esse ponto aqui é 210, esse ponto aqui é 240 e o outro 270. Vejam que como a Kami tem um raio constante, ó, é como se no diagrama de deslocamento o desenho azul ali é constante. Ó. Então, isso caracteriza que não está havendo, ó, no diagrama de deslocamento essa linha sem inclinação corresponde a um repouso do seguidor. E depois, a partir do ponto 270, ele começa a descer. Ó. Então, esse ponto aqui corresponde a esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui corresponde a esse. E este ponto aqui corresponde a esse aqui. Ó. As devidas descidas, né? E, por último, esse ponto aqui corresponde novamente a esse ponto aqui, que representa o início, novamente, do movimento aqui. Ó. Então, nós podemos fazer graficamente o projeto de uma Kami envolvendo, então, o diagrama de deslocamento. A gente traça inicialmente esse diagrama de deslocamento e depois translada esses pontos todos a partir de, usando o compasso transferidor, a gente translada ele para as posições desejadas, certo? E faz, então, o projeto da Kami. Então, esse é um método gráfico, né? Usando o diagrama de deslocamento, que tem vários movimentos. Então, aqui é um movimento harmônico, esse é um movimento harmônico, um repouso na parte inferior e movimento, não harmônico, movimento uniforme, os dois são uniformes, de descida. Tá? Então, é a forma de representar, pelo método gráfico, o movimento de uma Kami. No caso, é uma Kami de biselada. Tá? E aqui, então, tem como fazer esse desenho. Tá? Tem algumas informações, então, de como proceder para elaborar o diagrama de deslocamento. Inicialmente, no projeto de um sistema, de um mecanismo, a gente define, primeiramente, qual é os movimentos que vão ser utilizados para subir e descer o seguidor. A gente traça esses movimentos no diagrama de deslocamento, quantos graus que eu quero que seja feito em repouso, quantos graus que eu quero que seja feita a subida, quantos graus de repouso lá em cima, quantos graus de descida, tá? E depois eu pego esses pontos aqui, todos esses pontinhos aqui, ó, e translado para a Kami e desenho graficamente o projeto da Kami. Tá? Então, podemos utilizar diversos tipos de movimento. Ó. Esse aqui é o movimento harmônico simples, que é traçado no diagrama de deslocamento, e depois repassado para a Kami. Esse aqui é o diagrama acelerado, ó, é o movimento acelerado e desacelerado,
que também nós temos aqui a forma de como traçar ele no diagrama de deslocamento e depois passar para o perfil da Kami. Ou podemos ter também, né, outros tipos de movimento de acordo com o desejado. Tá? Depois que nós traçamos o diagrama de deslocamento, nós pegamos esses pontos do diagrama de deslocamento e traçamos para a Kami. Então, olha aqui. Ó. Aqui vai dar mais ou menos, vai mostrar para você a sequência. Ó. O item A, o item B, depois o item C, e depois o item D para traçar, então, o perfil da Kami. Traçamos o perfil da Kami. Então, essa sequência A, B, C, D, ela permite, então, fazer traçar ponto. Então, desenho o seguidor, o gráfico de performance, de desempenho do seguidor, que é o diagrama de deslocamento. Desenhe círculos, né, de acordo com cada uma das posições do gráfico. Ó. Vou dar uma paradinha aqui, pera aí um pouquinho. Ó, eu vou desenhar um círculo para esse ponto, para esse ponto, para esse, para esse, para esse e para esse. Ó. São os vários círculos. Aí eu divido os 360 graus em linhas, em ângulos, de acordo com o que está no diagrama de deslocamento. Ó. E aí, cada um desses pontos eu levo lá para as suas respectivas linhas. E faço o projeto da Kami, então. Então, é um projeto gráfico. Então, dessa forma, nós podemos fazer o projeto, então, gráfico de uma Kami, a partir do diagrama de deslocamento. E esse projeto, então, pode ser feito para diversos tipos de Kamis. Ó. Aqui, para da Kami de disco, ó, vou passar direto aqui o desenho final. Eu posso, inicialmente, em primeiro lugar, desenhar o diagrama de deslocamento, depois traçar os círculos, ó. Todos esses círculos aqui azuis eu traço de acordo com os que estão colocados aqui, e depois, então, divido a Kami no mesmo número de divisões aqui que eu tenho o diagrama de deslocamento, aqui, ó, e depois eu pego cada um desses pontos de contato aqui e levo para o seu respectivo círculo. E vou levando lá o tamanho do rolete e depois faço uma curva tangenciando os roletes. Ó. A curva tangenciando os roletes vai formar o perfil da Kami. E aí, então, temos o perfil da Kami, pelo método gráfico. Também posso fazer esse mesmo projeto a partir de Kami de face plana, ou mesmo usando um seguidor de rolete deslocado, ou então usando, né, um seguidor oscilante e usando um diagrama de deslocamento. Da mesma forma, eu posso fazer o projeto da Kami. Então, o projeto sempre sai disso. Ó. Diagrama de deslocamento, traçar os raios da Kami e dividir o diagrama de deslocamento em divisões e fazer essas mesmas divisões lá no desenho da Kami. E aí levar cada um desses pontos de contato para o respectivo ângulo da Kami. E aí traço o seguidor e faço uma superfície tangenciando, então, depois o seguidor. Tá? Então, esse é o projeto, então, aqui um projeto de uma Kami de tambor, né? Enfim, tá? É assim que forma, então, o perfil. E aqui, então, ó, fazendo o caminho contrário. Se eu quisesse partir de uma Kami e definir o movimento dela, eu faria essa sequência aí, ó. Esses 5 passos aí, desenhar a Kami, o perfil da Kami, o raio mínimo, dividir a Kami em várias posições, o raio máximo da Kami, entre o raio mínimo e o raio máximo tem o diagrama de deslocamento, e aí levar esses pontos da Kami para o diagrama de deslocamento, e fazer, então, o desenho da Kami. Tá? É o método gráfico, então, que é utilizado no projeto de Kamis. Tá? Depois do método gráfico, vem, então, o método analítico, que vai ser, então, o método que nós vamos trabalhar, então, a partir da próxima aula. Nós vamos começar a próxima aula, então, trabalhando sobre o método analítico,